Salmo 119, amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias neste texto que tem nos acompanhado aí pelas últimas semanas. Hoje nós iremos estudar o bloco que vai do verso 65 até o verso 72. Essa é a perícope de hoje, Salmo 119, a partir do verso 65. Estamos chegando à metade, né? Próximo da metade aí do Salmo. Hoje iremos estudar o bloco do 65 ao 72. E o estudo de hoje tem por tema: Deus usa a disciplina e a aflição para ensinar o seu povo. Deus usa a disciplina e a aflição para ensinar o seu povo. Acompanhe comigo o texto da Escritura Sagrada que diz assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu aguardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio contínuo, semanal que temos de estarmos aqui. Te louvamos, Deus, pela fidelidade e dedicação dessa igreja ao longo de mais de um século, de pregar essa palavra, de permanecer firme em teus mandamentos. Te louvamos, Deus, por esses irmãos que aqui estão, aqueles que também nos acompanham pela internet. Que o Senhor fale conosco nesta hora, por meio do estudo da tua palavra. Que o Senhor nos instrua, nos admoeste, nos encoraje. Ó Deus, que a tua palavra, de modo sobrenatural, adentre os nossos corações e mude as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor e rogamos essas bênçãos a ti, em nome de Cristo Jesus, que a ti oramos. Amém. Irmãos, no estudo de hoje nós veremos como Deus usa a disciplina que vem dele mesmo e a aflição para nos ensinar. Seria muito bom, irmãos, que nós aprendêssemos, sobretudo diante dos erros que cometemos, diante daquilo que Deus quer mudar e moldar em nossos corações. Seria muito bom que isso acontecesse por meio dos momentos alegres, dos momentos felizes. E eu não estou dizendo que Deus não nos ensina através dessas coisas, isso com certeza acontece. Contudo, parece que, em parte como consequência deste mundo caído e pecaminoso que nós vivemos, por conta das nossas tendências pecaminosas, e também pela própria providência de Deus, parece que é de fato através do sofrimento, através das lutas, dos momentos difíceis, que Deus nos forja. E Ele mesmo dá uma bela ilustração disso, né? Comparando a nossa fé ao ouro que é depurado pelo fogo, né? É no fogo que saem as impurezas do ouro, né? É no fogo que o ouro é moldado como uma bela joia que se tornará. Ele primeiro precisa derreter, né? Para tirar as suas impurezas,
para dar forma até que ele chegue no seu estado sólido e depois de polido, ou seja, depois dele muito sofrer, dele muito ser malhado, é que ele de fato chega à sua utilidade. Assim também é uma espada, né? Quem nunca viu aí a bela arte, né, daqueles que forjam espada, né, de um pedaço de ferro sem grande forma, sem grande valor, é ali moldado pelo fogo, é martelado, ele sofre alterações químicas, físicas, até chegar ao final de se tornar aquela bela espada, né, com a sua utilidade. Assim também somos nós, irmãos. A experiência que obtemos nessa vida, a capacidade que temos muitas vezes de não cometer mais determinados erros, a habilidade que temos de nos desviarmos de determinados buracos, é porque já caímos muito nele, não é? E isso é o meio, é o modo pelo qual, muitas vezes com lágrimas, com sofrimento, com dificuldades, que Deus nos ensina, que Deus nos molda, que Deus aumenta a nossa fé, que Ele nos dá serenidade, maturidade, paciência e capacidade de lidar com as lutas das mais diversas. Ele faz isso permitindo que soframos as consequências de alguns pecados, os quais cometemos, não de todos, tá, irmãos? Se tem uma coisa que nós temos que agradecer a Deus, é justamente pela sua graça e a sua misericórdia. Você sabe o que é que a graça e a misericórdia de Deus faz, dentre tantas outras coisas? É não deixando que caia sobre nós todas as consequências dos erros os quais nós cometemos. E com isso eu não estou dizendo que nós passamos impunes, que não iremos prestar contas, mas a ideia é, todo pecado tem uma consequência, certo? Você já pensou se Deus fosse trazer sobre você a consequência, o castigo, a disciplina, todas as vezes que você e eu erramos? Misericórdia, não estaremos mais vivos, não é isso? Não teríamos capacidade física de aguentar, de suportar tanto sofrimento, tanto castigo, né? É como um pai diante, muitas vezes, nós temos aqui pais, né? E também que nos ouvem com crianças pequenas, ainda nessa fase de educação, né? A verdade é que se a criança for indisciplinada de fato, né? For uma boa filha de Adão, né? For uma pecadorazinha ou um pecadorzinho pequeno e contumaz, a verdade é que se você for disciplinar fisicamente ou colocar de castigo todas as vezes que ele errar, todas as vezes que ele pisar na bola, que ele desobedecer, coitado da criança, não aguenta, não é isso? Então muitas vezes você tem que agir com misericórdia, com graça, e você, né, deixa passar, né? Então muitas vezes Deus faz isso conosco, mas nem sempre. Muitas vezes Ele deixa que soframos as consequências das nossas ações, atitudes, pensamentos, decisões. Mas não apenas isso, Deus também nos disciplina. Deus também nos disciplina. E eis que você tem hoje o privilégio de ouvir um tema muito pouco e raramente tratado nas igrejas evangélicas Brasil afora, que é o modo como Deus muitas vezes nos disciplina. É o modo como Deus muitas vezes nos castiga. É o modo como muitas vezes Deus pesa a sua mão sobre nós, como um bom pai que muitas vezes precisa disciplinar o seu filho, e aquilo dói no coração, né? Aquilo dói no coração. Mas ainda assim é preciso fazê-lo, né? Para o bem do mesmo. O texto então, irmão, nos traz alguns ensinamentos, né? Ele nos traz algumas mensagens, e eu queria destacar algumas delas aqui com os irmãos. A primeira delas é essa aqui, está: Deus age com bondade para com o seu povo. Vemos isso aí no verso 65, de como Deus age com bondade, segundo a sua palavra. Diz o verso 65, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista começa então esse bloco aqui, reconhecendo a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus. Irmãos, esse é um exercício constante em nós e em nossas vidas, não é verdade? Lembrarmos de como Deus é bom, e não apenas cantarmos isso,
Não apenas usarmos isso como uma frase de efeito conhecida no meio evangélico, mas é fazer um exercício de olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, olhar para a nossa igreja, para a nossa denominação, para o nosso país e reconhecer a bondade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, diante daquilo que nós queremos receber, daquilo que ainda não temos, nós somos muito tendenciosos a olhar para aquilo que Deus ainda não nos deu. É aquela história, né, de olhar sempre para o copo meio vazio, né, ao invés de olhar que ele está meio cheio, né? Depende muito da perspectiva, né? E a perspectiva do cristão, diante da doutrina do contentamento, é reconhecer, sim, as lutas, as tribulações, mas entender que a vida não é feita só de tribulações, a vida não é feita só de sofrimentos. Em meio a toda e qualquer situação, irmãos, é possível olhar para a bênção de Deus ali, é possível ver a bondade do Senhor, a mão do Senhor. Eu lembro que eu estava servindo o exército ali por volta dos meus 18 anos, e a gente estava numa atividade no campo, na mata, né? E rapaz, estava um dia daqueles abençoado. E ao final do dia, todo mundo morto, depois de muitos exercícios, depois de muitas obrigações, todo molhado, com a mochila pesada nas costas, mais o fuzil, com o coturno molhado. Aí, dentro de um riacho lá, fazendo exercício, e eu lembro que um sargento disse assim: olha, vocês precisam ver o lado bom da coisa. E ele disse assim: olha, tentem parar um pouco e olhar a beleza e a natureza ao redor de vocês. E ele começou a descrever o lugar maravilhoso que de fato a gente estava. Apesar de estar numa situação nada difícil, o lugar de fato era muito belo, né? E eu lembro que eu consegui fazer esse exercício naquele momento, sabe, de quase que parar, fechar os olhos e contemplar, ouvir o canto dos pássaros, ver a beleza das árvores, ver o vento batendo sobre as folhas, fazendo aquele barulho gostoso, né? A ideia é que sempre, irmão, sempre, por mais que a situação seja difícil, de luta, de luto, de perda, é sempre possível ver a bondade de Deus, ver a mão de Deus. E não se trata, irmãos, de um simples exercício de ter um pensamento positivo e ver o lado bom da coisa, sabe? Não se trata de uma filosofia, mas trata-se de um reconhecimento da mão de Deus, da bondade do Senhor, cuidando de nós e nos amparando. Essa é a ideia do verso 65. Deus nos ensina, irmãos, o discernimento e o conhecimento com base na nossa crença nele. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos dá esse entendimento. Diz o verso 66: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Esse é um pedido que vai se repetir, se os irmãos já perceberam, em muitos outros versículos anteriores. O salmista pedindo que o Senhor o ensine, que o Senhor o instrua. E é sempre bom enfatizar que um pedido como esse da parte do salmista nunca é apenas pelo o ensino do conhecimento teológico, teórico, doutrinário, sabe? Mas é entender os mistérios de Deus, é entender a bondade de Deus, é entender a graça de Deus. Isso sempre por meio da palavra. Muitos são aqueles que são tentados a entender a vontade de Deus através de sonhos, de revelações. De vez em quando chegou alguém para me perguntar: pastor, rapaz, olha, sonhei tal coisa, não é? Sonhei tal coisa e o que é que isso significa? Adivinha o que eu respondo para eles? Nada. Nada, significa nada. Significa nada. Mas pastor, eu sonhei com não sei o quê. Irmãos, o sonho é fruto de tanta coisa na nossa cabeça. O sonho é fruto dos nossos medos, dos nossos temores, da nossa imaginação fértil, dos nossos estresses, das nossas preocupações, dos nossos problemas. Olha, deixa eu dizer a vocês, que minha mãe não esteja ouvindo. Eu já sonhei tanta vezes que minha mãe morre, mas tantas. E há muito tempo eu sonho isso. Ela está vivinha até hoje, lá em Aracaju. Eu brinco dizendo que ela é igual aquele filme, lembra, O Duro de Matar? Lembra? É minha mãe. Minha mãe já teve tanta coisa nesse mundo, já fez tantas operações, tanta cirurgia, mas tem tanta coisa, mas Deus está lá, mantendo-a firme de pé. Eu lembro que teve uma vez que sonhei que eu estava no seminário, e o diretor entrava na sala e me chamava, e eu já imaginava o que era, e ele dizia que minha mãe tinha falecido. Nesse dia,
foi muito marcante, porque eu lembro que eu acordei chorando, em prantos, literalmente, e a Aline tentando me acalmar. Isso deve ter uns 7 anos. Ela está aí, viva até hoje. Sabe por quê? Porque sonho não significa nada, irmãos. Deus fala conosco, é por meio da palavra. Ele fala conosco por meio da escritura. Aquilo que Ele revela, está escrito. E aquilo que Ele não revelou, é porque Ele não quis revelar. Então a gente só aguarda, a gente só espera. E busca a direção do Senhor diante daquilo que é possível por meio da escritura, por meio do aconselhamento mútuo. Quer ver um meio, irmãos, que eu acho que Deus nos instrui e fala conosco? São através de bons conselhos. E muitas vezes nós não ouvimos isso. O indivíduo está pensando em tomar uma determinada atitude. Só ele acha que isso é uma boa ideia. Ele já conversou com um pastor, com um presbítero, com um amigo, com um irmão em Cristo, com a pessoa mais experiente na igreja. Todo mundo diz, rapaz, não vai por aí não. Mas ele acha que é a vontade de Deus, que ele vai por aquele caminho lá. Só ele acha, né? Então, irmãos, a gente precisa estar atento a essas coisas. Mas diz o salmista que esse bom juízo, veja só, esse bom senso, esse discernimento e esse conhecimento vem de onde? Dos teus mandamentos. Vem dos teus mandamentos. Deus age com bondade para com o seu povo. Ele faz isso por meio da sua palavra, dando-nos discernimento. Em segundo lugar, esse texto nos mostra, irmãos, que a aflição nos leva à obediência. O sofrimento, muitas vezes, nos leva a obedecer. Isso porque, irmãos, a vontade de Deus é sempre cumprida, sempre prevalece. Não adianta o quanto você fuja para Tarsis. Se Ele quiser levar para Nínive, você vai. Você vai. E aí, o tempo que você ficar sofrendo e correndo e se joga num barco, vai para o fundo do mar, olha, isso aí é só sofrimento. Consegue compreender isso? Consegue compreender, irmãos, quantas vezes a história de Jó se repete nas nossas vidas hoje, em pleno século 21? Nós insistimos com algo que Deus tem mostrado por meio das circunstâncias, por meio da palavra, sabe, que não é aquele o caminho. Louvado seja Ele mesmo, que a vontade dEle sempre prevalece, não é? Nós não ganhamos Deus pelo cansaço. Você que é pai, você já deve ter perdido para o seu filho pelo cansaço, né? Sabe como é que você perde pelo cansaço, né? É o menino dizendo assim, pai, deixa eu fazer tal coisa. Não, não vai não. Pai, deixa eu fazer tal coisa. Não, não, não vai não. Aí chega a hora que você torra a paciência, né? Na verdade, aí diz assim, vai, menino, vai embora. É assim ou não é? Não é? Eu quebrei uma perna uma vez com um negócio desse. Queria andar de bicicleta amanhã, não vai não. Eu era pequeno, vai menino, vai. Quebrei a perna, tá vendo aí? Louvado seja o Senhor, irmãos, que Deus não é vencido pela nossa insistência. Louvado seja o Senhor, né? Ele não é vencido pela nossa insistência. Ele sempre age por meio da sua graça, mas muitas vezes, como diz o texto, né, Ele nos entrega os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, porque tem nele isso, propósito, objetivo. E muitas vezes nós sofremos, né? Olha só o que diz o verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. De trás para frente, o salmista está dizendo o quê? Olha, agora eu guardo a tua palavra. Mas por que eu guardo a tua palavra, Senhor? Porque eu fui afligido pelo Senhor. Eu fui afligido pelo Senhor. Irmãos, nós cremos num Deus que é amoroso, que é bondoso, que é gracioso, que abençoa, que faz o indivíduo prosperar. Nós cremos num Deus que é amoroso, que é compassivo, que age com compaixão, com graça. Mas isso é apenas uma das características de Deus. O outro lado desta moeda é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que não faz vista grossa ao erro, ao pecado,
É um Deus que não aceita o mal. E este outro lado não tem sido muito pregado, sabe? Não tem sido muito falado. Muito se fala no Deus que abençoa e nunca se fala no Deus que castiga, que disciplina. Eu não deveria ficar tão chocado com algo que eu vi no seminário, afinal de contas eu já estava no seminário, tendo nascido no Evangelho, quando um dos meus professores, que estava sendo comido por um câncer, disse assim a mim, conversando nos corredores, ele disse: rapaz, talvez eu realmente tenha cometido algum pecado, tenha cometido algum erro, talvez Deus de fato esteja me castigando, pesando a sua mão sobre mim, não só pelo câncer, mas pela forma como estava acontecendo, né? E apesar dele mesmo estar colocando isso apenas como uma hipótese, porque não tem como saber a vontade de Deus, eu fiquei um tanto chocado com aquilo, aquilo me marcou muito. E depois eu comecei a estudar e me debruçar um pouco mais sobre esse tema, porque isso é algo que geralmente nós não consideramos, irmãos. Qual foi a última vez que eu ou você, diante de um sofrimento, diante de uma doença, de uma tribulação, consideramos ser a mão de Deus pesando sobre nós? Para quê? Para nos ensinar, para nos trazer para perto dele, para fazer com que a gente orasse mais, lesse mais a Bíblia, passasse a servir ao Senhor, abandonasse pecados. A gente não considera, né? A gente passa por outro extremo, né? E a cristandade, né? O mundo evangélico passa a dar crédito muitas vezes a Satanás por aquilo que o próprio Deus está fazendo. O próprio Deus, não é? Tem um vídeo engraçado, né, desses que rolam no YouTube, que tá o pai e a filha, ele tá com o capô do carro aberto. Vocês já viram esse vídeo aí? Ele tá com o capô do carro aberto, e aí tá lá o carro sem funcionar. Aí a menina diz assim: rapaz, estamos aqui indo para a igreja, mas o carro quebrou. Isso aqui é Satanás. Não, papai. Aí ela volta: papai, mas Satanás está o quê? Está repreende. Aí ele: que Satanás que nada, pai. Isso aí o carro só quebrou mesmo. Não tem nada de Satanás, não. Porque muitas vezes, irmãos, a gente coloca o crédito, sabe, no diabo ou em Satanás, sabe? E desprezamos a vontade soberana do próprio Deus. O cuidado de Deus, a mão de Deus, a disciplina do Senhor. Olha só o que o salmista está dizendo: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Agora guarda a tua palavra. E a ideia aqui é essa mesmo, né? Antes da correção nós andamos no erro. Quantas vezes, né, precisamos ser corrigidos? Constantemente somos, pela palavra, pela escritura. Mas é triste como muitas vezes nós só abandonamos o erro, só reconhecemos quando o Senhor pesa a mão dele sobre nós, não é? Quando somos afligidos. A disciplina, por sua vez, irmãos, e é essa a ideia aqui do verso 67, leva a fidelidade à palavra de Deus, leva a fidelidade às escrituras. E esse é o Deus bondoso, que nos ensina por meio dos seus decretos. Diz o verso 68: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos, diz ele, depois de reconhecer ter sido afligido pelo Senhor porque andava errado, para que ele voltasse a guardar a palavra, a observar os decretos do Senhor. Isso nos ensina o quanto a aflição, o erro e a disciplina nos leva à obediência. Esse texto também nos traz a mensagem, em penúltimo lugar, de que o justo é aquele que permanece fiel apesar da oposição, apesar daqueles que se levantam contra ele, apesar dos arrogantes espalharem mentiras contra os fiéis, apesar do coração do ímpio ser endurecido, o coração do crente se deleita na lei do Senhor. Diz o verso 69 e 70: os soberbos
têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Eu acho que das ciências humanas, e quando eu falo das ciências humanas, eu estou dizendo aquelas áreas, né, do conhecimento acadêmico, científico, voltados para tentar resolver os problemas do homem, de um modo geral, né, os problemas da humanidade, ou isso envolve a filosofia, a antropologia, a sociologia, a geografia e por aí vai, né? Eu acho que dessas ciências, uma das que mais acertam, melhor dizendo, uma das que mais tem graça comum de Deus é a filosofia, que até um dia desses, inclusive, para título de conhecimento dos irmãos, andava lado a lado com a teologia. Grandes filósofos conhecidos e estudados até hoje eram, na verdade, teólogos, né? Nasceram na igreja, dentre eles o famoso Santo Agostinho, inclusive. E esses dias eu estava vendo um filósofo falando acerca de como as pessoas deveriam reagir às mentiras que são levantadas contra ela. A boa e velha fofoca, né? E ele dizia o seguinte: olha, é tão ilógico, é tão imaturo se incomodar com a fofoca, com aquilo que as pessoas falam sobre você. Dizia ele, é muito ilógico, é muito imaturo, é muito irracional. Porque dizia ele, olha, só tem duas opções: ou o que estão falando de você é verdade, e se for verdade, por que você vai ficar triste, chateado, revoltado? Afinal de contas, é verdadeiro. Ou, em segundo lugar, é mentira, não é verdade. E se não é verdade, você sabe que não é verdade, isso também deveria ser motivo para você não se incomodar, não se importar, né? Então, imagine você que eu diga que seu Manuel é um indivíduo que gosta de criar abelhas. Seu indivíduo ama essa arte e gosta. É verdade, seu Manuel realmente gosta. Então, qual é o problema das pessoas falarem isso? Mas inventaram uma mentira acerca do presbítero Manuel. E ele sabe que não é verdade. E ele sabe isso em seu coração e, sobretudo, diante de Deus. Para que gastar tempo com isso? Isso dizia o filósofo, tá? Enquanto ele dizia isso, eu ficava pensando, meu Deus, como os crentes deviam colocar isso em prática, olha só. E Deus dá graça comum a um ímpio, muitas vezes, de ter um entendimento tão lógico, tão racional, né? Olha só como o salmista reage às mentiras que falam acerca dele. Diz o verso 69: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, ou seja, eu, entretanto, eu, porém, guardo de todo o coração os teus preceitos. Que bela lição, né, irmãos? Ah, irmãos, como nós lidamos de modo tão equivocado, tão ruim diante do que falam acerca de nós, sobretudo quando se tratam de mentiras. Eu não quero minimizar aqui a responsabilidade do mentiroso. O mentiroso não é outra coisa senão o filho do diabo, né? A mentira é algo que é forjado no inferno. O mentiroso, o fofoqueiro, o leviano, irá prestar contas a Deus, irá receber o pagamento pelos seus pecados, pelos estragos que causam na vida das pessoas, não tenha dúvida disso. Mas tendo dito isso, ou partindo desse princípio, irmãos, nós precisamos ter essa serenidade, essa sabedoria, essa maturidade de como reagir aos lábios fraudulentos, à língua mentirosa. E muitas vezes a nossa reação é muito ruim, irmãos. É muito ruim. A gente se incomoda demais, se importa demais. Não raramente uma preocupação com a nossa imagem, com a nossa reputação. E qual o problema, pastor, em se preocupar com a própria imagem, com a própria reputação? É porque a nossa preocupação deveria ser com a reputação e a imagem de Cristo.
mas de Cristo em nós. E não necessariamente acerca de mim. Então, irmãos, o salmista nos deixa aqui um belo exemplo de como nós, enquanto justos, se formos realmente justos, devemos permanecer fiéis diante das pessoas que se levantam contra nós, daqueles que falam mal de nós. Porque se for verdade, e muitas vezes nos incomodamos com isso, né? Porque é de fato verdade, né? Alguém que precisa ter mais domínio próprio e é explosivo em seu falar e magoa pessoas, e isso é uma causa, um motivo que muitas vezes muitos sabem e comentam. Ora, mas de fato é verdade, não é? Mas quando trata-se de uma mentira, de uma inverdade, irmãos, olha, nós precisamos agir com sabedoria e com graça. E eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Ninguém gosta de ser alvo de fofocas, né? De mentiras, de inverdades, de disse-me-disse. Ninguém gosta disso. Mas a grande questão é, como reagir a isso? O salmista diz como reagir. Eu guardo no coração os teus preceitos. E ele agora, depois de falar do seu coração que guarda os preceitos, ele vai falar de como está o coração do ímpio, né? Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Eu me comprazo na tua lei. Por fim, irmãos, o salmista vai falar e apontar para a riqueza que é esta palavra que nos mantém fiéis, que nos mantém de pé, que nos traz de volta para o caminho. A palavra tem um valor superior a todas as riquezas. Diz o texto no verso 71: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você consegue fazer esse exercício depois que passa pela aflição? Enquanto está nela, não, mas depois que passa. Quantos de vocês, depois que passa por determinada coisa, consegue fazer esse exercício de olhar para trás, agora que o sofrimento não causa mais dor, não existe mais sofrimento, há apenas uma cicatriz? Quantos conseguem olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado por aquela provação, obrigado por aquela luta, obrigado por aquela aflição, por aquela dor, porque foi necessário, foi preciso. Hoje eu consigo compreender isso. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, esse é um belo exercício. Olha só, essa é a diferença entre o reconhecimento pela soberania e cuidado de Deus diante do sofrimento e o trauma. Porque o que é o trauma? O trauma não é uma outra coisa senão um resquício de dor e de sofrimento hoje por algo que já passou e não existe mais. Mas isso, num certo sentido, ainda traz dor, ainda traz sofrimentos, ainda desperta em nós sentimentos ou emoções que nos trazem prejuízos por algo que já passou, já aconteceu, causando inclusive medo, né? Pavor, temor de que aconteça de novo, por exemplo. Mas como é que o crente lida com os seus sofrimentos? Como é que o crente lida com as suas lutas? Ele passa por ela. Passa. Ao ponto de chegar à capacidade de dizer isso aqui: Senhor, foi bom ter passado aquela aflição lá. Olha só, que magnífico, né? Foi-me bom ter passado pela aflição. E aqui o salmista consegue compreender. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente preocupada enquanto passa pelo sofrimento ou enquanto está passando pela dor, fazer perguntas a Deus das quais: por que Deus? Por quê? Por que eu? Por que agora? Por que dessa forma? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Quando na verdade esse é um sofrimento, né? Trata-se de uma dor que no momento em que nós estamos enfrentando não é hora de obter respostas, irmãos.
Nós não temos maturidade, capacidade emocional, sentimental, espiritual, muitas vezes, para perceber determinadas coisas. Não temos, simplesmente não temos. Será que enquanto passar pela aflição, o salmista tinha a capacidade de lá no meio da dor, dizer: Senhor, muito obrigado por essa aflição que estou passando aqui agora, né? Não tem. Não tem. Nenhum de nós gostamos de sofrer, né? Nenhum de nós gostamos de sofrer. O sofrimento, irmãos, não é outra coisa senão fruto do pecado, fruto deste mundo caído. É por isso que nós devemos ansiar tanto o céu, neste lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverão mais lágrimas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não é? Mas neste mundo nós iremos sofrer. Mas, apesar de buscarmos ter esse gozo ao passarmos por toda e qualquer tribulação, é só depois que passamos que podemos ter essa capacidade de chegar ao ponto de dizer: Senhor, foi bom, louvado seja o Senhor por aquilo que eu passei, porque através disso o Senhor me ensinou os teus decretos. Consegue perceber aqui a metodologia de Deus nos ensinar por meio da aflição, por meio da dor. Então talvez, diante de um sofrimento que você esteja enfrentando, diante de uma tribulação, de um momento difícil, talvez uma boa pergunta a fazer seja: não por que estou passando por isso, mas refletir: o que Deus quer me ensinar com isso? Essa geralmente é uma pergunta mais fácil de ser respondida, irmãos. E na verdade aparecem muitas respostas para isso. O que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus pode estar querendo fazer no meu coração e na minha vida através de tal coisa? Eu mesmo já lhe dou algumas respostas. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer lhe trazer mais próximo dele. Quantas vezes você já não ouviu o seguinte testemunho? Rapaz, então, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas precisam passar por uma grande luta, uma grande tribulação, me perdoe a expressão, para tomar vergonha na cara e começar a orar? Quantas, né? Quantos de nós já não passou por isso? Quantos de nós já não intensificou as orações e o joelho no chão diante da luta? E você começa a perceber: Senhor, me perdoa, porque eu não estava orando desse jeito, eu não estava orando com essa intensidade. Não é verdade? Porque muitas vezes é isso aqui, irmãos, é por meio da aflição que nós aprendemos as lições espirituais que o Senhor tem para nós. Então, o salmista conclui este bloco dizendo: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Mais vale a palavra do Senhor, mais vale os decretos do Senhor, a direção do Senhor, do que qualquer outra coisa. O Senhor é a nossa maior riqueza, irmãos. É por isso que não somos pobres, né? É por isso que somos ricos. Somos filhos daquele que é dono de tudo e todas as coisas. E temos a maior riqueza que o dinheiro não pode comprar e que nada pode nos tirar, que é a graça de Deus, a bondade de Deus, a palavra de Deus, o Cristo encarnado sobre nós, sobre as nossas vidas. E assim, e com isso eu encerro, irmãos, é Ele que nos capacita a isso. Eu sei que muitas vezes ao ouvir determinadas mensagens, a gente fica pensando assim que, rapaz, isso aí é difícil demais, tem como viver isso aí não, né? É como se fosse utópico, né? Mas sim, é possível, irmãos. É possível porque Cristo passou, Ele enfrentou, Ele viveu, Ele nos mostrou que foi possível. E com isso Ele também nos capacitou a vivermos isso. Muitos cristãos viveram isso, passaram por tais coisas, viveram tais aflições com tamanha fidelidade. Sabe, irmãos, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, vendo o que acontecera com Paulo, com Pedro e tantos outros, rapaz, os caras acabavam de tomar uma surra aqui, e as autoridades diziam a ele: olha, nada de pregar a palavra mais, nada de falar do evangelho, tá bom? Eles diziam: tá bom, beleza. Dava as costas e iam fazer o quê? Pregar a palavra, pregar o evangelho, anunciar o nome de Cristo. Isso que eu não respondia na mesma hora: olha, se você pregar o nome de Cristo, eu vou lhe matar. Rapaz, então é melhor você matar logo, porque eu não vou deixar de pregar, né? Adianta logo o serviço aí, né? Isso é a prova, irmãos, de que é possível. É possível. Mas só é possível próximo da palavra, irmãos, próximo da Escritura. Que o Senhor nos dê gozo, nos dê gosto, nos dê sede
de buscarmos a palavra, que sejamos uma igreja conhecida pelo povo da palavra, o povo da Bíblia, da Escritura, não para o nosso própria vaidade, não para nosso próprio deleite, mas para a glória do Senhor. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, que Ele nos instrua e que Ele mesmo derrame da sua graça sobre nós, nos capacitando, né, a vivermos isso e colocarmos isso em prática para a glória do Senhor mesmo. Vamos